Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje, de forma prática, rápida e objetiva, eu quero falar com você, profissional, que quer iniciar na segurança do paciente ou que é um iniciante. Então, a nossa conversa hoje vai ser bem básica, direta, mas para que você possa virar uma chavinha e construir esse profissional que você quer tanto ser para trazer os resultados que o seu serviço de saúde precisa. Então, aqui, como sempre, de forma prática, rápida e objetiva, eu vou trazer para você três pilares para que você possa então se desenvolver e aplicar no seu dia a dia para que você possa de fato construir ou começar a construção de uma marca forte na segurança do paciente, ou até mesmo já conseguir vislumbrar alguns resultados no seu serviço de saúde. Eu já fui iniciante na segurança do paciente lá há mais de uma década atrás, onde a gente não tinha tanto acesso à informação, a gente não tinha tanto apoio, e hoje tudo está aí, às suas mãos. Então eu espero que esse vídeo de fato contribua com você e que você saia desse vídeo já traçando ações para que você possa trabalhar nesses três pontos, nesses três aspectos, para que você consiga se desenvolver e trazer uma entrega real para o seu serviço de saúde. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é que você precisa entender a cultura real do seu serviço de saúde. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto em olhar para fora, em olhar para boas práticas, em olhar para aquilo que esses serviços de ponta já faz. Não digo que isso não é importante. Benchmark é importante. Através de benchmark é que a gente de fato tem novas ideias, que a gente consegue então identificar aquilo que as pessoas fazem nos outros locais para que a gente possa tentar adequar, adaptar a nossa realidade. Só que antes de mais nada, o mais importante é você identificar qual é a cultura real do seu serviço de saúde. Quais são os valores que são praticados no dia a dia? Às vezes os profissionais eles confundem, eles falam assim, não, mas a minha cultura, ou a cultura do serviço de saúde que eu atuo, está pautada então na sua identidade organizacional, na missão, visão e valores do meu serviço. Mas na prática, eles não aplicam nada disso que está escrito no papel. Então o que você precisa saber é identificar de forma real, objetiva e consistente qual é a verdadeira cultura do seu serviço de saúde. Então, a liderança se envolve nos processos relacionados à segurança do paciente, tem apoio real da alta direção, os colaboradores são engajados? Existe aí uma preocupação com a segurança do paciente genuína? O serviço de saúde, ele, de fato, ele libera recursos para que a gente consiga estruturar a segurança do paciente com processos novos, com melhorias, com projetos que são importantes? Eu dei aqui alguns pontos que pode compor a cultura de segurança do paciente, ou a cultura, no modo geral, do seu serviço de saúde. Então, o seu serviço, ele é preocupado com o desenvolvimento dos profissionais, então ele promove continuamente treinamento, desenvolvimento, ele faz avaliação de desempenho dos profissionais para entender como é que eles estão desempenhando e a partir daí estabelecer estratégias. Existe aí um plano para desenvolver a liderança? Enfim, todas essas informações devem ser muito bem avaliadas para que você consiga entender a real cultura do seu serviço de saúde, porque a partir desse entendimento você vai traçar as estratégias com foco nas necessidades do seu serviço. O segundo ponto que você deve considerar, então, para você que está iniciando na segurança do paciente ou que quer iniciar breve, é você trabalhar o seu desenvolvimento técnico. Agora, não dá para fugir disso. Você, profissional, precisa se desenvolver tecnicamente. Então, está começando agora, precisa dominar meta de segurança do paciente. Precisa entender como promover, como criar uma gestão de notificação que seja eficaz, de acordo com a necessidade do seu serviço de saúde. Então, o seu serviço é um serviço que tem toda uma estrutura, então tem um software para fazer a gestão dessas notificações, ou você tem tudo isso ainda é manual, ou tudo isso está sendo criado, enfim, você precisa então se aprofundar e entender quais são as melhores estratégias para que você possa então fazer uma melhor gestão das notificações aí no seu serviço de saúde. E para isso você vai precisar entender profundamente de classificação,
de acordo com a taxonomia da OMS. Você precisa saber diferenciar uma circunstância de risco de um near miss. Você precisa saber quando é um incidente, então atingiu o paciente, mas não trouxe dano, que é diferente de um evento adverso, que atinge o paciente e traz dano. Então isso você precisa saber, porque as pessoas que estão lá observando o seu trabalho, elas precisam ter confiança naquilo que você faz. Você vai conseguir transferir confiança em uma certa autoridade se você se aprofundar tecnicamente nesses temas específicos que eu estou trabalhando com você hoje, tá? Outro ponto, você sabe mapear risco? Sabe fazer gestão de risco? Porque mapeamento de risco é uma das partes da gestão de risco. Então você precisa aprender de forma profunda gestão de risco. Você precisa entender como gerenciar os riscos do seu serviço de saúde, os riscos assistenciais, que a princípio são os prioritários, mas depois a gente pode avançar para riscos de processo, para risco de imagem institucional, tá? Mas você precisa saber fazer gestão de risco, precisa utilizar as ferramentas ou os métodos de análise. Sabe analisar incidente? Consegue utilizar os porquês, o diagrama de causa e efeito, uma análise de causa raiz ou um protocolo de Londres, essa última versão de 2024 que foi atualizada? Ainda não sabe? Então invista nesse conhecimento técnico que você precisa ter para de fato dominar a segurança do paciente. No seu serviço está preparado, seja para ir para um serviço melhor, onde você tem uma maior oportunidade de salário, de visibilidade, enfim, mas você precisa se preparar tecnicamente, sim, tá? Terceiro e último ponto que eu tô trazendo hoje para você. Você precisa desenvolver outras habilidades que não são só habilidades técnicas, né? Você já ouviu falar que existem profissionais que sabem muito, que entendem muito, só que não conseguem demonstrar esse entendimento, então não conseguem demonstrar autoridade que está baseada. Um dos pilares da autoridade é o conhecimento. Você não consegue demonstrar esse conhecimento e muito menos colocar ele em prática, então na verdade não vai servir para nada. Então você precisa desenvolver outras habilidades, outras competências que não são as competências técnicas, como por exemplo, uma comunicação eficaz, uma comunicação assertiva, saber se relacionar com todas as áreas do serviço de saúde. Quem atua com a segurança do paciente se relaciona com todos os profissionais, com os profissionais da operação, os profissionais da assistência, com as áreas de apoio e com a alta liderança. Então, para cada um desses perfis de profissionais, cada uma dessas áreas que você vai ter, então, relação e interface, você precisa utilizar de uma comunicação específica. Então, para isso, você precisa se preparar, você precisa se desenvolver, tá? Outra habilidade que é muito importante, e às vezes os profissionais esquecem, que é a influência. Você precisa exercer influência sobre as pessoas. E às vezes, quando a gente fala assim de influenciar as pessoas, alguns acreditam que é uma influência negativa, que influenciar o outro é uma ação negativa, mas na verdade não é. Influenciar é fazer com que as pessoas que estão ali ao nosso redor, ou aquela pessoa que é o nosso alvo da influência, ela de fato consiga compreender aquilo que eu quero e consiga fazer aquilo que eu quero, porque vai ser para um bem maior. Então você precisa desenvolver a influência, tá? E um dos pontos para desenvolver a influência é você começar a gerar valor para liderança, gera valor para alta direção. Então sempre se coloque de forma proativa, sempre se antecipe as coisas. Então quando tiver um problema, não se desespere, ou então não fique querendo jogar o problema para as pessoas resolverem. Participe ativamente da resolução de problemas, porque essa geração de valor cada vez mais vai fazendo com que você seja fundamental no seu serviço de saúde. Você vai também construindo uma referência e com isso você tem uma maior capacidade de influenciar as pessoas, tá? Outro ponto que também é muito importante, se faça presente. Às vezes quem atua na segurança do paciente ou na qualidade dos serviços de saúde, de acordo com a complexidade ou com o ritmo de trabalho, tem alguns profissionais que se sentem mais confortáveis de estar dentro de uma sala e de trabalhar lá naquela sala o dia inteiro. Isso é ruim? Não é ruim, porque você precisa ter foco para desenvolver alguns processos, alguns trabalhos, né? Porém, só ficar dentro da sala não dá. Você precisa se fazer presente. Então, se mostre para o serviço, se mostre para as lideranças, se mostre para as áreas, principalmente aqueles profissionais que você já identificou, que são influentes, que conseguem exercer influência sobre outros, inclusive a alta direção. Então, se aproxime desses profissionais. Então, se faça realmente muito presente para que as pessoas consigam enxergar que você é uma pessoa curiosa, é uma pessoa que está lá envolvida, é uma pessoa que quer de fato desenvolver o trabalho e desenvolver o seu serviço de saúde. Outro ponto importante que muitos, eu vou repetir, tá?
Muitos profissionais negligenciam esse ponto, que é o entendimento de perfil comportamental. Já ouviu falar dos perfis comportamentais? Existem algumas metodologias. Eu vou trazer uma delas aqui só para você já entender e sair daqui indo pesquisar de forma mais profunda o que é isso. Tem uma metodologia onde a gente vai definir o perfil comportamental das pessoas, que é o DISC, que é a inicial dos 4 perfis que essa metodologia traz. Então, D de dominante, I de influente, S de estável e C de conforme. Então, cada um de nós, profissionais, pessoas, no modo geral, nós temos um perfil que é um perfil que a gente chama de um perfil que se sobressai. Então, é o perfil que a gente tem uma maior prevalência, vamos dizer assim, tá? Então, a gente identifica qual é o nosso perfil e qual é o perfil das pessoas que a gente se relaciona. Com base nessa definição, a gente passa a tratar cada um de acordo com o seu perfil, porque a gente consegue ter um resultado maior. Então, por exemplo, se você tem um gestor que tem um perfil dominante, então aquele gestor que ele é focado, que ele é objetivo, que ele não gosta de muita enrolação. Então, quando você vai apresentar um projeto para ele, não adianta você chegar e contar toda a história, sabe? E florear e trazer muita emoção. Não, é um gestor que às vezes ele é até considerado frio, mas não, ele é muito objetivo, ele é muito direto, ele é muito sincero, ele fala o que ele tem que falar. Por quê? Porque ele é focado, ele consegue fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e por isso ele não quer perder tempo com pormenores. Então, você conhecendo de perfil comportamental e através disso, você então, identificando o perfil, você vai conseguir tratar as pessoas, os profissionais que você se relaciona de acordo com aquilo que faz parte do perfil dele. Você vai ver que o resultado que você vai atingir com esse tratamento específico vai ser muito grande, tá? O influente é aquele perfil mais comunicador, que tá mais com as pessoas, mas ele também gosta muito de emoção. O foco dele é pessoas. Então, sabe aquela pessoa que para com você, vai visitar na sua área e chega lá e fica 2 horas falando? Então, o comunicador tem muito esse perfil. Ele gosta de falar, ele gosta de se exaltar, ele gosta que as pessoas também o exaltem, que as pessoas reafirmem quem ele é, as coisas boas que ele faz, tá? A gente tem o perfil, o conforme, é aquele que tá mais ligado a regras, que tá mais ligado, prefere trabalhar também sozinho, mas ele tá ligado mais, sabe, a fluxo, a padronização, a organização de processo. E tem também o perfil estável, aquele que é bastante analítico. Então, antes de mandar um e-mail, ele vai ler umas 10 vezes aquele e-mail que ele elaborou para saber se de fato a pessoa que vai ler, na cabeça dele, né? A pessoa que vai ler vai entender. Ah, não, talvez aqui não tá muito claro, eu vou lá clarificar melhor. Então, é aquela pessoa bem analítica mesmo. Então, para essa pessoa, não adianta você falar para ela, olha, toma esse texto agora, em 10 minutos ele tem que estar pronto, tem que estar revisado. Não, é a pessoa que vai precisar de um tempo maior, porque o trabalho dele é impecável. Ele não deixa passar nenhum ponto do trabalho que ele executa, tá? Então, assim, linhas gerais, só para você entender o quanto é importante você ter conhecimento profundo de perfis comportamentais. Gostou desse vídeo? Consegui te ajudar? Vamos fazer aqui um combinado? Você vai desligar esse vídeo, já vai pegar um papel e uma caneta, já faça um plano para que você possa trabalhar esses 3 itens que eu trouxe aqui para você. Se você conseguir desenvolver, então, analisando e entendendo de forma profunda a cultura do seu serviço de saúde, se desenvolvendo tecnicamente e desenvolvendo as habilidades comportamentais, você pode ter certeza que você vai ter um avanço muito significativo na sua carreira, vai contribuir efetivamente com a segurança do paciente e vai ser também reconhecido por isso. Então, encerramos por aqui, porque você sabe, a segurança do paciente aqui é na prática. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.